Muito boa tarde, senhores. Como vão? Então, não sei se vocês viram aí no noticiário recente, aí na calada da noite. Na calada da noite não, durante o carnaval, enquanto todos estavam distraídos, se embebedando, curtindo bastante em blocos hiper movimentados, com todo mundo colado de sol nos outros, o amado governo atual resolveu botar imposto sobre mais 1.000 produtos. A grande maioria deles são componentes eletrônicos, né? E a desculpa é sempre a mesma desculpa patética: proteger a indústria nacional. Só que é aquilo, meus camaradas, que indústria nacional? Botaram simplesmente bastante imposto sobre coisas como componentes para fabricar smartphones. O Brasil não fabrica smartphones. Me diz um celular brasileiro aí, bom, feito 100% aqui. Não existe, senhores. Botaram imposto sobre componentes para o seu PC Gamer, então quem montou o PC Gamer montou, quem não montou nunca mais montará. O PC Gamer de vocês vai ser uma máquina de escrever, tá certo? E é isso. Parabéns. Mais um imposto no país do amor. Mas aí a gente tem que fazer algumas reflexões, né? Não é só reclamar. Qual a primeira reflexão? É justamente essa. Que indústria nacional a gente está protegendo? A nossa indústria não produz nada. Quando teve a reabertura econômica lá nos anos 90, onde o Fernando Collor abriu esse país para importações, as nossas empresas estavam sucateadas, sucateadas. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de um país sério, como é feito na Coreia do Sul, por exemplo. Hoje todo mundo tem um smartphone da Samsung, um carro da Hyundai está em todos os países e por aí vai. Mas por quê? Porque eles fazem, como qualquer país sério, tem protecionismo, senhores. Não vamos ter ilusão de livre mercado 100% aqui. Mas eles põem um prazo, eles fazem uma incubadora. Olha, em 15 anos você vai estar protegido pelas leis. A gente vai fazer realmente um protecionismo agressivo aqui para que você se desenvolva. Porém, quando acabar esses 10 anos, 15 anos que seja, você vai competir com o mercado global, filho. Vai entrar empresas de tudo que é jeito aqui. E aí ninguém vai proteger vocês. E assim essas empresas, elas se desenvolvem, elas crescem quando elas vão para o mercado global ou quando o seu país abre as importações de produtos estrangeiros ali para competir. Essa empresa ela está forte, ela é competitiva. Mas o Brasil não, durante o governo militar e antes até, ficou 50, 60 anos protegendo, por exemplo, nossa indústria automotiva. Para chegar nos anos 90, quando teve a abertura, o nosso melhor carro era o Uno Mille. Todo respeito ao Uno, que é um carro guerreiro, um carro que entende o brasileiro, um carro que tirou muita gente muita gente pobre que não teria condição de ter um carro zero. Foi a sua primeira oportunidade através desse carro, de ter um mínimo de conforto de ir do ponto A ao ponto B, mas nos anos 90 lá fora, o que o Uno Mille era padrão de carro dos anos 70 para o restante do mundo, de 20 anos antes, sabe? O mundo já estava nos Miatas, no Mazda, sabe? Em carros outro patamar, outro patamar. E eu não estou falando de carros de luxo, carros comuns para outros povos, mas que pra gente é absurdo. Por exemplo, o Corolla. O Corolla no mundo inteiro ele é um carro lixo, ele é um carro merda. Ele é um sedã para pobre, ele é um Siena, ele é um grande Siena para o mundo inteiro, mas no Brasil é carro de luxo. Então, já fica a primeira reflexão: que indústria a gente quer proteger? Uma indústria que não produz nada, uma indústria fraquíssima, que vive de subsídio do governo, vive sendo sucateada, uma indústria que só oferece produto merda pra gente. Cara, eu não quero proteger essa indústria, eu quero que essa indústria acabe, simplesmente. Deixe entrar indústrias estrangeiras que vão prestar um bom serviço pra gente. E o outro ponto é que é óbvio, né? Que essa é só uma desculpa esfarrapada. As coitadas das indústrias nem tem muito a ver com isso. É mais uma desculpa do governo para proteger algo que não existe, para enfiar mais imposto em você, para te deixar mais pobre, mais miserável, mais dócil e talvez entrar no programa social para ficar realmente 100% dependente do teu governo, para você ficar passivo, um aleijado, sabe? É complicado, senhores. É muito difícil a situação que a gente vive. E é mais uma. Essa é a principal reflexão aqui: é que isso só está acontecendo porque o povo é passivo. O povo brasileiro é passivo, cara. Se a gente não virou esse país de cabeça para baixo lá nos anos 90, quando confiscaram as poupanças, ou na hiperinflação do Sarney, cara, ou até mesmo quando o regime militar estava solando o pessoal da guerrilha do Araguaia lá no meio do nada, se ninguém virou, seja de esquerda, direita, centro, o povo comum ou as elites, se ninguém revirou esse país de ponta cabeça com tantos absurdos que acontecem, cara, não vai fazer mais, é muito difícil.
Aí algum hater pode chegar e falar, por que você não vai lá, bota um colete, pega um fuzil e mete bala no Palácio do Planalto? Cara, não é assim também. Não é bobo dessa forma que as coisas funcionam. O que a gente está falando aqui é mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade geral. Quando o brasileiro aceitar que, cara, viver de subsídio, viver de projetos sociais, de auxílio, de esmola do governo, é lixo, cara. Como a gente falou no cast anterior. O pessoal na Polônia viveu o inferno do pós-guerra, sendo destruído, passando fome, comendo lama e barro. Depois eles viveram com a experiência de viver de migalhas do governo, de um governo autoritário que coibia a liberdade de expressão, e depois eles viveram a liberdade de serem donos do seu próprio destino. É como se eles tivessem sido bebês, crianças, e experimentaram a vida adulta. E eles não querem saber de outra coisa. Eles não querem saber de outra coisa, porque eles têm liberdade, eles têm prosperidade, eles têm força moral para fazer o que tem que ser feito. Por causa de 20 centavos nas passagens, esse país virou de cabeça para baixo em 2013. Hoje a gente está numa situação 1000 vezes pior. A passagem em todos os estados já aumentou mais de 100%. Tem lugares que até triplicou. E não se faz nada. Por muito menos Tiradentes morreu, senhores. Olha os heróis de vocês. Por muito menos a gente teve revoluções nesse país. Mas a necessidade primária é uma mudança de mentalidade. Não dá para aceitar calados absurdos. Isso é um absurdo. Isso é papo do povo parar esse país, virar de cabeça para baixo, fazer greve geral. Querendo ou não, a Argentina tá dando banho na gente em todos os sentidos. Quando o governo acerta, tá dando banho porque o governo deles tem acertos, ao contrário do nosso que só tem erros. E quando o governo lá erra ou causa uma insatisfação, o povo vai às ruas, faz greve, para tudo. Aqui não. Aqui o nosso governo nunca acerta, independente do governo que seja, mas principalmente esse que está aí. E o povo não vai às ruas de jeito nenhum, jamais. É impressionante. É impressionante como o povo brasileiro aceitou ser corno da própria existência. Senhores, ser passivo dessa forma é a chave para escravidão, é a chave para servidão. O que falta? É isso que fica a dúvida, o que falta? Aí você fala, você está revoltado por um imposto sobre PC Gamer. Não, senhores, componentes eletrônicos. Sabe o que mais vai ficar caro? As máquinas de ressonância, tomógrafos, equipamentos médicos. Então você que paga um plano de saúde porque o SUS é uma porcaria, não te atende em nada, o seu plano de saúde vai ficar mais caro. Para você fazer um tomógrafo, talvez até o seu plano mude, ou você que vai assinar um plano agora já não tenha mais essa cobertura, porque vai ficar mais caro trazer peça para fazer manutenção, comprar novos. A nossa produtividade, que já é ridícula, a nossa produtividade por hora no Brasil é ridiculamente baixa comparado ao resto do mundo. Vão abolir a 6x1, o que eu até sou a favor, mas não da maneira que está sendo feita, a moda Bangu, só para ganhar a eleição, o que já vai diminuir a nossa produtividade por hora e vai onerar ainda mais os poucos empresários que têm coragem de empreender nesse inferno. E a gente não vai ter atualização de maquinário, você vai trabalhar com um computador cada vez pior, porque a sua empresa não vai ter dinheiro para comprar peças novas, computadores novos, fazer manutenção, sua produtividade vai cair cada vez mais, meu querido. Se o seu computador demora 1 minuto para abrir o PowerPoint para você fazer uma apresentação para o seu diretor, agora ele vai demorar 30 minutos, e é isso. E isso vai acarretar em quê? Em corte de gente, em desemprego real e não desemprego maquiado das fontes oficiais. Então, senhores, a gente tem que começar a usar a lógica. Essa é a grande lição. Usem a lógica, senhores. Follow the money. Pensem. Pelo amor de Deus, apenas pensem. Tenham coragem de fazer o que tem que ser feito, senhores. A gente viu essa semana também juízes ficarem na dúvida se um homem de 32 anos fazer libidinagens com uma criança de 12 é crime ou não e libertar o sujeito. Isso seria, novamente, papo de virar esse país do avesso. Papo de pegar esse juiz e jogar na lata do lixo. De tacar pedra na janela da casa dele diariamente, se fosse um país sério. Na França, se o diesel aumenta 1 centavo de euro, os franceses estão com fogo até na Torre Eiffel. E olha que a França é um país que já está acabado moralmente, gente. Isso é muito triste. Nós, o Brasil, com toda a potência que nós poderíamos ser, tanto de recursos naturais quanto de povo, os nossos gênios são gênios de elite. Os poucos gênios que temos são gênios de elite, comparado ao restante do mundo. Temos um material humano muito bom, muito bom. Mas a gente aceita muita porcaria, a gente aceita muito lixo na nossa cabeça. E isso atrasa o nosso progresso. Senhores, vocês têm que acreditar. O Brasil ele poderia ser uma Suíça. Ele poderia ser, pau a pau com os Estados Unidos, a maior potência global.
Vocês poderiam estar vivendo bem. Um Ford Fusion aqui poderia custar $8.000, $10.000, R$10.000, R$8.000 como é nos Estados Unidos. Mas não, você paga 80 mil por um carro de 2013, senhores. Porque vocês aceitam, porque vocês querem, porque vocês não acreditam que podem mudar esse país, que vocês não acreditam que tem força para nada. Esse é o maior terror, esse é o terror absoluto. A passividade. Se um ladrão entrar na sua casa desarmado, uma pessoa desarmada te desafora, você tem medo. Aí você tem medo do governo também, tudo que o governo fala é lei. Não se esqueçam que em 1939 era lei mandar pessoas para o forno no Holocausto. Em 1939 era lei matar crianças na Alemanha. Aí você vai seguir a moral correta, a moral do que é certo e errado, porque você é um adulto que pensa e é responsável e sabe pensar, ou você precisa que um governo altamente corrupto, ligado a facções criminosas, tenha que te dizer o que é certo e errado. Um juiz que solta um cara que claramente cometeu um ato, um crime, um dos piores crimes possíveis, manda um cara desse pra rua. Você precisa que esse juiz te fale o que é certo ou errado? Você precisa que traficantes te falem o que é certo e errado? Você precisa que empresários corruptos que ganham muito dinheiro para massacrar empresários honestos te digam o que é certo e errado? Se for, meu amigo, me desculpa, mas a sua vida vai só piorar. Vai só piorar isso. E se você não sente necessidade de agir enquanto dá tempo, enquanto ainda há algo a se fazer, enquanto ainda há algum poder na mão do povo, então, meu camarada, me desculpe, mas você vai sentir na pele quando for a sua vez. Você vai sentir na pele quando o problema chegar até você. Como eu disse, não é só mais um imposto sobre eletrônicos, senhores. É sobre diversos eletrônicos, principalmente eletrônicos de áreas da saúde, que todo mundo aqui fica doente. Ou tem alguém aqui que é homem de ferro. E nós vamos precisar. E nós não vamos ter, porque mais um imposto veio para massacrar o povo brasileiro. E é isso, senhoras. Se gostou, dá like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que a gente sempre traz uma reflexão sobre assuntos do momento, sobre o que está rolando no mundo, ou conjecturas sobre passado, presente e futuro. Forte abraço.